Romanos capítulo 1, versos 8 a 15. Primeiramente, agradeço ao meu Deus através de Jesus Cristo por todos vós, porque a sua fé vem sendo proclamada por todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sem cessar eu venho mencionando vocês, sempre em minhas orações, pedindo e talvez finalmente, pela vontade de Deus, eu possa conseguir ir até vocês. Porque anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Fé tanto sua quanto minha. E quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei ir até vós e fui impedido até agora, para que eu também obtenha algum fruto entre vocês, assim como também colhi entre os gentios. Sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, estou ansioso para pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vocês poderiam focar comigo agora no versículo 14 por alguns minutos. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Ou na versão King James, que está mais literal, eu tenho uma dívida. Eu vou usar essa tradução porque eu acho que a palavra devedor é o que eu vou detalhar nos próximos minutos. Eu acho que essa palavra nos mostra um pensamento um tanto importante para nós. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Então a minha pergunta é: qual é a dívida? O que ele tem que pagar para os bárbaros? O que ele tem que pagar para os gregos, aos tolos, aos sábios, para que a sua dívida seja paga? E eu acho que o versículo 15 dá a resposta. Você enxerga a conexão? Então, ou portanto, já que eu sou devedor a eles, então, da minha parte, eu estou ansioso para pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Então a dívida parece ser o evangelho. Eu devo o evangelho aos gregos, aos bárbaros, aos sábios, aos ignorantes, em todo lugar, incluindo os que estão em Roma, incluindo os cristãos romanos. Eu acho que essa palavra devedor nos faz pensar: como você adquiriu essa dívida? Para os bárbaros, aos gregos e todo o restante. E como você paga esta dívida? Agora, você pode pensar, e isso não vai ser muito errado. Agora veja, versículo 1 diz: Paulo chamado como apóstolo. Ele é chamado para ser apóstolo. E diz que ele foi separado para o evangelho. Então, claramente, este é o seu dever. Ele é chamado. Ele foi separado para pregar o evangelho. Então, você é obrigado, faça. Some isso ao versículo 5, onde claramente a missão dele: eu recebi graça e apostolado para trazer a obediência da fé entre os gentios. Então, se é por isso que seu apostolado existe, para trazer a obediência da fé, pregando o evangelho para os gentios, faça. É a sua obrigação. A sua dívida é fazer isso. Portanto, pague ela. E então você pode pensar na questão da autoridade. Jesus é Senhor. O Senhor te chamou para ser apóstolo. Te designou para pregar o evangelho. Quando você recebe uma missão do seu Senhor, você faz. Ok, próximo ponto do sermão.
Agora, isto é verdade. Você deveria fazer o que o seu Senhor manda, é verdade. Mas, à medida em que eu leio este texto de novo e de novo, à medida que leio o livro aos Romanos, este texto particularmente, o sabor deste texto, não é isso. Não é isso. Olhem para o versículo 5. Ele não diz, eu recebi uma ordem do Senhor. Ele diz, nós recebemos graça e apostolado para trazer a obediência da fé. Paulo não está se acovardando ou com medo ou até sendo um feliz submisso. Principalmente para uma ordem ou autoridade aqui, ele está atordoado porque recebeu graça. Eu recebi graça. Graça da salvação, graça do apostolado, para fazer este maravilhoso trabalho. Isso é um sabor diferente. Isso é um espírito diferente. Então a questão é, como isso cria devedores? Esta é a questão. O que nos faz ir mais fundo do que ele ter dito, faça, faça. Ele é o seu Senhor. Você é um servo. Você mesmo disse no versículo 1. Servos fazem o que o seu Senhor manda. É seu dever, portanto faça. Não é isso que o texto diz. Existe graça derramada nesse apóstolo. Ele sente que não merece. Ele se sente tão feliz de ter recebido essa graça. A salvação e o apostolado. Então, como ele se tornou um devedor? O versículo 14... Leia atentamente, ele diz, eu sou um devedor. Usando a tradução literal, eu sou devedor a gregos e bárbaros. Em outras palavras, eu sou devedor às pessoas. Ele não está falando de ser devedor a Deus aqui. Eu sou devedor às pessoas. Então, como ele se tornou devedor das pessoas? Como você se torna devedor de pessoas? Eu chutaria que cerca de 75% das pessoas aqui estão em débito com alguém nessa sala. Quem tem um financiamento, levante a mão. Não fique com vergonha, eu tenho um. Terminei de pagar há pouco tempo. Você fica em débito por pegar emprestado dinheiro do banco. Você fica em débito quando você pega emprestado de alguém, eles te emprestam algo e assim você tem que pagar. Os bárbaros não emprestaram nada para Paulo. Os gregos não emprestaram nada para ele. Não foi assim que ele ficou devedor com os ignorantes, para com os sábios. Não funciona assim. A situação aqui não é que os gentios emprestaram a Paulo e ele tem que pagar. A situação aqui, exposta no versículo 5, é que Paulo recebeu algo gratuito de Deus, algo chamado graça. A graça da salvação, a graça do apostolado. E quando você recebe a graça de Deus, você não se torna um devedor a Deus, você se torna devedor a todos aqueles que, como você, necessitam da graça. Graça não te coloca em débito com Deus. Você não se atreve ou pode pagar a Deus de volta pela graça, ou até mesmo tentar, a não ser que você anule a graça. Se nesta manhã eu te trouxer um presente, só porque eu fiquei feliz que eu te encontrei, e eu encontrei algo precioso essa semana, e eu me sinto tão bem, e eu gostaria de compartilhar isso. Isso aconteceu quando a minha mãe morreu, há 28 anos. Ela deixou uma herança para mim, algo do tipo $17 mil. Eu fiquei muito feliz de ter recebido essa doação de grande parte do dinheiro, e me deu condições de financiar a minha casa também. A primeira casa que nós tivemos. Eu dei a entrada com aquele dinheiro. Mas que alegria, então, se eu viesse aqui com algum dinheiro e te desse um presente, como uma grande caixa com algo dentro. E
E eu diria, é um presente. E você rapidamente tiraria a carteira e colocaria dinheiro na minha mão. É um presente. Você não entende? É um presente. É um presente. Você não me deve. É o significado de presente. Presente. Você não me deve nada. Você não me deve nada. Graça não é um financiamento. Não existe pagamento atrasado para o céu quando você recebe graça. Você não fica devendo a Deus por causa da graça. Se você tentar pagar algo, você anula a graça. A graça não é mais graça se você pudesse pagá-la. E mesmo se você tentar, muita gente estraga a graça por tentar. Sabe qual é a melhor coisa da graça? Ela paga dívidas. Ela paga dívidas. Eu estou em dívida com Deus. Mateus 6:12. A oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tenho dívida com Deus. Mas não é criada por Deus me dar a graça. É criada pela minha glória roubada. Você deve de duas maneiras, não só de uma. Você pode dever alguma coisa e tem que pagar de volta. Ou você pode roubar algo e ter que pagar de volta. Deus estendeu de graça a glória para ser apreciado. Nós roubamos isso da parede do museu e vendemos por um saco de luxúria, sempre pensando nas nossas vontades e não na sua glória. Desde então, estou parafraseando Romanos 1:23. A troca da glória de Deus pela glória da criatura. Ou Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A essência do pecado é o roubo da glória, trocando ela pelo prazer humano e se deleitando nisso ao invés de Deus. Por isso você é um devedor. E a única maneira de você sair dessa dívida é a graça. Maravilhosa, gloriosa, gratuita, soberana e imerecida. Graça. Então a graça, quando vem a Paulo no verso 5, perdoando os pecados dele, chamando para o apostolado, não faz ele ser devedor a Deus. De alguma forma, faz ele ser devedor a bárbaros. Como? Por quê? Bem, eu acho que é assim. Se você está com problemas junto com outras pessoas, você está muito mal, você está muito doente, ou alguma catástrofe aconteceu e vocês estão em perigo. E de repente, você encontra a solução. Você encontra o resgate e uma saída. E você recebe isso com muita alegria. Isso apenas apareceu para você, você não tem mérito nisso. E você não olha para os outros que estão na calamidade e sente a necessidade de dividir a solução com eles. O que você está dizendo é: eu me qualifiquei, eles não. Sinto muito. E isso anula a graça. É o fim da graça na sua vida. Se você conhece a graça, se você sabe o que é ser gratuitamente abordado por Deus, chamado por Deus, levantado dentre os mortos por Deus, ganhado o dom da fé por Deus, trazido à comunhão com Jesus por Deus, e tudo isso sem nenhum mérito da sua parte, então, quando você sair daqui, você não será capaz de olhar para o outro ser humano, sábio ou tolo,
e dizer que eles não merecem. Porque você não merece. E já que você não merece, eles não são mais ou menos merecedores do que você, e por isso você deve a eles o Evangelho. Você é um devedor a bárbaros e a gregos. Eu acho que é por isso que Paulo salienta a frase gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. O que ele está dizendo aqui? Porque ele escolheu essas categorias. Gregos, o paradigma da cultura, do conhecimento. Os bárbaros, todo o resto que não fala a mesma língua e não pensa da mesma maneira. E aí tem os sábios, os educados, os ignorantes e os tolos. E ele diz: cultura, inteligência e educação não faz você ser merecedor da graça. E ser um ignorante, um grosso e analfabeto, não te desqualifica da graça. Não existe merecimento para a graça. Ó Senhor Deus, faça-nos entender isso aqui em Bethlehem. Que pensamento transformador é este? Não existe qualificações para a graça que elege, regenera, chama e converte. Gratuitamente, você recebeu e agora você é um devedor. Não para Deus. Você não pode pagar de volta a liberdade, mas a todo o mundo que necessita, como você, da livre graça. Paulo é um devedor, não porque eles são merecedores. Paulo é um devedor a gregos e a bárbaros, não porque eles merecem. Eles não merecem. Ninguém merece. Não existe merecedores da graça. Se o significado da graça, a razão da sua vida cristã é você merecer ter Deus do seu lado, você ainda não entendeu o que é a graça. Paulo não é devedor porque eles são merecedores. Paulo é um devedor porque ele também não é merecedor. E a graça veio até ele. E continua vindo até ele. E se ele esconder isso dos outros, ele está dizendo, você está dizendo, eu estou dizendo, eu fui merecedor e eles não foram. E isso é o fim da graça na sua vida. Você não entende a graça se é assim que você pensa ou pratica. Oh, que o Senhor possa nos marcar com a realidade da livre graça nessa igreja. Se nós formos marcados pelo Evangelho da livre graça, que diferença isso faria no nosso racismo? Não faria? Que diferença isso faria se fôssemos marcados pela maravilhosa verdade que nós não temos nenhum merecimento para sermos alvo da graça de Deus que nos converteu? Que diferença isso faria nos nossos comentários racistas? Que diferença isso faria nas muitas formas de justiça própria? Para que quando nós saímos de casa e vemos aquela pessoa que nós não gostamos e mudamos o caminho e a nossa postura, fazer ele parecer um bárbaro para nós. Que diferença? Faz entendermos a graça. Ser marcado pela graça, ser guardado pela graça. Que diferença isso faria nas exigências nos casamentos? Uma cultura de exigências nos casamentos, não alimentados pela graça,
mas por exigências e justiça e deveres. Que diferença! Quantos casamentos poderiam ser salvos e florescer debaixo dessa dádiva, se fosse conhecido e bem recebido? Vamos parar por um minuto. Este é o primeiro ponto. Guarde a palavra devedor. O que eu acabei de fazer nos últimos 15 minutos? Vamos pensar sobre isso. O que eu fiz neste lugar? A razão que eu perguntei isso foi... É algo intrigante. Quando você vê no versículo 15, agora eu quero que você sublinhe a palavra evangelho. A primeira palavra é devedor e a segunda é evangelho. Quando vamos ao verso 15, da minha parte, eu estou ansioso para pregar o evangelho a vocês também que estão em Roma. O que é estranho nesse verso? O que é estranho é que você não prega o evangelho para cristãos. Prega? Da minha parte, então, estou ansioso para pregar o evangelho para vocês. Vocês que foram definidos como chamados por Cristo, os amados de Deus, os santos do Altíssimo. Estou indo para pregar o evangelho para vocês. Você não faz isso. Você prega para os descrentes. Billy Graham prega o evangelho para os descrentes. Vocês pregam nas ruas e fazem outra coisa na igreja, certo? Errado. Está errado. Se o versículo 15 está certo, isso está errado. A razão que eu perguntei, o que eu estou fazendo nos últimos 15 minutos? A resposta é, eu estou pregando o evangelho. Eu estou desdobrando o evangelho da livre graça para vocês. Isso é o que eu estou fazendo. Isso termina em racismo, xingamentos raciais, hipocrisia, casamentos. Em outras palavras, a obediência da fé. Versículo 5. A obediência da fé. O objetivo de Paulo no seu ministério apostólico não é dar pela primeira vez profissões de fé. O objetivo dele é conseguir a obediência da fé. Algo que é demonstrado em casamentos, algo que é demonstrado em relações raciais, algo que é demonstrado nas ruas. No próximo domingo, algo que é demonstrado nas escolas e nas suas casas e nos seus bairros. Porque isso é a nossa obediência e vem da fé. Esse é o objetivo dele. Então ele diz, eu vou aí pregar o evangelho. O evangelho muda vidas. Quando você entende o evangelho, quando você entende, quando você o aprecia, quando você o ama, quando ele gruda em você, quando ele é real, autêntico, e a fé no evangelho é livre, soberana, e a graça segue, aumentando em você. Quando você entende isso, e isso é o seu tesouro, tudo muda na sua vida. E a única razão que as coisas não mudam é que o evangelho ainda não penetrou na sua vida. E é por isso que eu sempre serei, eu espero, eu oro, um pregador do evangelho. Muitas pessoas confundem o evangelho como um pequeno esboço. E tudo o que precisamos é desse esboço. Nós recebemos um chamado para alegria, geralmente há 4 componentes: Deus, pecado, cruz e fé. Você precisa disso na sua cabeça. Deus é santo, o pecado mata e destrói, a cruz preenche a lacuna, a fé faz você chegar a Cristo. Isso é o evangelho, mas isso não é todo ele. Você pode destrinchar isso para sempre e sempre. A glória do evangelho é inesgotável. Nós temos que ver, temos que ter
temos que saber, nós temos que olhar para os nossos corações e orar uns pelos outros. Aqueles que vocês que conhecem o Evangelho, que amam o Evangelho, vão apreciar o Evangelho, viver num oceano de graça e mudando suas vidas agora mesmo, orando pelos outros nessa sala, que acham que o que eu estou falando agora é incompreensível. Eles estão furiosos, porque os outros deveriam dar a eles e não dão. Eles estão tão bravos que os outros têm uma expectativa sobre eles e eles nem conseguem me ouvir. Temos que orar por essas pessoas agora mesmo, porque se isso não mudar, elas nunca experimentarão a graça. Nós fomos assim. Vamos abrir o capítulo 15 por um momento. Capítulo 15, versículo 15. Eu lhes escrevi com toda franqueza sobre alguns assuntos, para lembrá-los novamente. Note o lembrá-los. É isso que ele faz quando prega o evangelho para cristãos. Todo esse livro é uma pregação do Evangelho. Pregar aos cristãos, ele prega para lembrá-los. É isso que eu faço todo domingo, lembrá-los. Por causa da graça que foi me dada. Aí está, é a graça que patrocina essa pregação do Evangelho. Para ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Aí está novamente o alvo dele. Ele ama estes bárbaros e estes gregos. Ele gosta de pessoas que vão à ópera ou que vão a shows country. Ele ama a todos, ele é um devedor a todos, ministrando um evangelho cristalino de Deus. É isso que ele faz, esse é o seu instrumento, ele não tem outro, ele não tem outra ferramenta na sua bolsa. Para que a minha oferta para os gentios se torne aceitável e seja santificada pelo Espírito. Viu o que ele quer? Ele não quer apenas pregar. Ele não quer apenas que eles professem a fé. Ele quer um corpo em Bethlehem. Eu quero um corpo em Bethlehem, santificado pelo Espírito Santo, que é outra forma de dizer, capítulo 1, verso 5. Trazer a obediência da fé. E de acordo com esses versos e o capítulo 1, a maneira que a obediência da fé se levanta na igreja é quando o evangelho da graça é compreendido, é recebido até o âmago do seu ser e a graça envolve você. Eu não sou merecedor. Ele me ama de graça. Ele me escolheu de graça. Ele ordena e ele cria o que ele comanda. Este é o meu Deus, esta é a minha graça. Eu não tenho outra esperança. Se essa é a sua esperança, você sairá daqui. E se você olhar para qualquer pessoa, pelo que ela era, ou pelo cabelo dela, ou pelas tatuagens em seu corpo, ou outra coisa qualquer, e se você olhar, se você virar e não cumprimentar a ninguém, o que você sabe sobre a graça? O que você sabe sobre como você foi recebido? Uma última pergunta. É suficiente para mim pregar isso? É suficiente ter em uma igreja um pastor que prega o evangelho da graça para trazer a completa obediência da fé entre todas as pessoas? A resposta é não. E é isso que está por trás dos versos 11 e 12. No capítulo 1. Anseio em vê-los para que possamos dividir alguns dons espirituais para que vocês sejam firmados em sua fé. Aqui vou eu sou Paulo, eu tenho comigo graça e apostolado, pregar e ensinar são meus dons, estou indo até vocês com o evangelho de Jesus, espero que vocês sejam firmados quando eu dividir os meus dons espirituais. Se ele parasse aí, nós poderíamos dizer, bem, toda a igreja precisa de um Paulo. Isso não seria necessariamente falso, mas ele não para ali. Versículo 12, é crucial aqui. Isto é,
O que eu quis dizer que vou com dons, o que eu quis dizer é que a graça está sobre mim, é que eu quero ser encorajado por vocês. Eu queria virar e mudar de lado, junto com vocês. Cada um de nós, observe a mutualidade aqui, cada um de nós pela fé, tanto minha quanto de vocês. Deixe-me parafrasear isso agora que nós estamos finalizando. O que eu ouço aqui para Bethlehem é isso. Existe um John Piper e outros membros aqui e professores da escola dominical. E eles são pessoas do Evangelho, pessoas da graça. Mas não é assim que Deus planejou para este corpo florescer. Não é assim que Deus projetou para a obediência da fé crescer na sua plenitude. Nessa igreja é ter John Piper pregando uma vez por semana e alguns outros anciãos e cooperadores fazendo alguma outra coisa nos pequenos grupos. Ao invés disso, fica muito claro neste texto. Existe mutualidade na igreja. Deus ordena que dons espirituais sejam exercidos na igreja. E o que são dons espirituais eu aprendo em Romanos 12. Romanos 12, 3 a 8 e 1 Pedro 4, 10. Um dom espiritual é um conservador da graça. Estou parafraseando 1 Pedro 4, 10. Nós administramos a graça entre nós. Há tantos dons neste corpo quanto pessoas neste corpo. E para qualquer pessoa neste corpo que não compartilhe graça entre esse corpo, irá anular a graça na sua vida. Existem apenas gregos, bárbaros, sábios e ignorantes nessa igreja. E nós somos devedores uns aos outros. Não foi apenas John Piper que foi salvo pela graça e recebeu a gloriosa dádiva de ser um pregador. Todos vocês foram salvos pela graça e receberam o glorioso ministério de fazer parte do corpo. É isso que o verso 12 fala aqui. O apóstolo quer dizer, veja, se na igreja de Roma será exaltada a obediência da fé, que haja um sistema de pequenos grupos em Roma, no qual o corpo possa ministrar uns aos outros com graça. Então vamos resumir. Primeiro, todo mundo é um devedor para com todo mundo. Porque todo mundo recebeu livre graça. E olhar para outra pessoa e dizer, você não merece, pela graça que me foi dada, por causa da minha personalidade, então eu não vou exercitar o meu dom em relação a você. Essa pessoa está dizendo a Deus, eu mereço esta dádiva, eles não merecem. E esse é o fim da graça na sua vida. Não faça isso. Segundo ponto foi, o que você paga ao seu credor? Você paga o evangelho, graça. Você espalha o evangelho da graça a todos os homens, através dos dons. Esse é o terceiro ponto, dons. Não é apenas John Piper falando. Quando vocês saírem daqui, eu peço que façam isso. O seu carro não é o seu destino. Seres humanos são o seu destino. Entenderam isso? Um homem veio na minha casa essa semana. E ele disse, estive 3 vezes na sua igreja, sentei no meio da plateia. Cada domingo, sozinho. E eu nunca fui cumprimentado. Esse sermão foi preparado antes disso acontecer. Eu não estou respondendo a isso. Está aqui no texto. Se nós experimentamos a graça, se nós vivemos na graça, se ela é nossa vida, passada, presente e futura, nós somos devedores a todos aqui neste lugar, devedores a todos no estacionamento, devedores a todos que caminham pelas ruas, devedores a toda cor, devedores aos ricos, aos pobres, aos sábios, aos ignorantes, e olhamos para eles
com uma sensação de eu devo, como não fazer? É de graça! Pai, agora que nós vamos, o Senhor poderia, por favor, nos fazer direcionados e preenchidos pela graça, descansados em Tua graça, um povo feliz. As promessas da Sua graça são simplesmente impressionantes e maravilhosas. Ensine-as para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.